Olá, meu querido devoto de Nossa Senhora Aparecida. Mais uma oportunidade para a gente falar das Santas Missões Redentoristas. Porque nós falamos a partir do momento que nós sentimos-nos chamados e enviados em missão. E o fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no amor, inflamados de zelo, homens sempre dados à oração, disponíveis para a missão. Esse é o retrato do missionário redentorista. E quando falamos disponíveis para a missão, falamos em estar a serviço do reino de Deus, a serviço da evangelização. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua acolhida aí na sua casa, obrigado pelo seu apoio, é bom demais. Um abraço para você que está acompanhando Fortes na Fé. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, das Santas Missões Redentoristas, acontecida no final do mês de outubro e começo do mês de novembro, na cidade de Cláudio, Minas Gerais. Um abraço para o padre Carlos Antônio, lá de Cláudio, é o pároco. Um abraço para esse povo maravilhoso de Cláudio, esse povo devoto de Nossa Senhora, que bênção. E para falar sobre esse tema tão importante que são as missões, inclusive de Cláudio, nós temos aqui 3 missionários. Por gentileza, Padre Adão, fale um pouquinho de você, Padre Adão. Oi, irmão, queridos irmãos, eu sou Padre Adão, missionário redentorista, vindo da Polônia, mas de coração baiano. Estou aqui para pregar as missões como missionário redentorista, continuando o carisma de Santo Afonso. E, pela minha sorte, estive na cidade de Cláudio, nas comunidades, tanto rurais como na cidade, para exatamente transmitir esta mensagem do Evangelho para aquele querido povo de Cláudio, da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Quero saudar tanto a comunidade de Corumbá, onde estive, assim como a comunidade de Santa Helena, na cidade, onde passei quase 10 dias, exatamente animando a mim mesmo e o povo nestes dias abençoados das Santas Missões. O Padre Adão, você disse que você é da Polônia. Quantos anos está no Brasil? No Brasil, há 36 anos, já estou quase 36 anos no Brasil, na Bahia, e pregando as missões, trabalhando também no Santuário do Senhor Bom Jesus da Lapa. Quantos anos de ministério sacerdotal? Vou completar já quase 38 anos de sacerdócio. Então você veio para o Brasil padre recém-ordenado. E depois de quase 2 anos vim para o Brasil. Que bênção. Muito obrigado, Padre Adão. Daqui a pouco você vai falar sobre as missões lá na cidade de Cláudio, a sua experiência. Eu quero agora conversar com o Padre José Augusto, menos tempo de sacerdote. Padre José Augusto, muito prazer. Que bom que você está aqui. Você é natural de onde, Padre Augusto? Eu sou natural da cidade de Pedro Alexandre, Bahia, diocese de Paulo Afonso, lá no norte da Bahia. Quantos anos de sacerdócio? Em outubro, dia 22, fiz 3 anos. 3 anos? 3 anos de É uma sacerdócio. criança. Tá aí, jovenzinho, ministério do ministério. Isso. Ô, Padre José Augusto, você esteve também em Cláudio? Estive em Cláudio fazendo essa experiência bonita da missão que é de Cristo, não é nossa. Somos apenas colaboradores da messe do Senhor. Para mim foi um tempo de graça, de estar com aquele povo animado. O povo mineiro tem uma característica muito bacana que eu acho e experimentei o acolhimento. Nas famílias, também na comunidade cristã, é um povo bom, um povo de Deus. O Padre Pedro, ele mora na cidade de Araraquara, comigo, na mesma comunidade. Padre Pedro, quanto tempo Fala um pouquinho de você, você veio da Polônia também. Como o irmão Viveiro já me apresentou, meu nome é Padre Pedro, trabalho na equipe missionária de Araraquara, em São Paulo. Sou polonês também, de 26 anos no Brasil e trabalhando nas Santas Missões. Trabalhei na Bahia, nas Santas Missões, e agora aqui na região de Minas Gerais e São Paulo. Fala um pouquinho das missões neste ano de 2024. Foi um ano intensamente missionário para nossos trabalhos, nossas equipes. Fala um pouquinho deste ano, a síntese das missões de 2024. O que me chamou muito a atenção neste ano 2024, das missões que nós pregamos, é a ação do Espírito Santo.
nas paróquias por onde nós passamos. E passamos por várias paróquias, várias comunidades, como, por exemplo, neste ano nós pregamos a missão em Presidente Prudente, em Tapira, estou contando nas mãos. Isso. Presidente Prudente, Tapira, depois Destego do Melo, Ouro Preto, Muzambinho, Araraquara, Paróquia São José, e também Cláudio, e em São Paulo, uma paróquia também, não me lembro qual foi o nome Paróquia da... Santo Antônio, Santo da Vila Antônio, Jaguara. Vila Jaguara, São Paulo. Então, o que me chama a atenção que é a ação do Espírito Santo, assim como eu falei, mas também como o Espírito Santo desperta a vocação dos leigos para missão. Porque nós vamos para as paróquias, nós vamos para as comunidades, mas antes de nós irmos, tem essa etapa de evangelização das famílias, e a paróquia toda se organiza nos setores missionários. Então, a gente olhando esses oito municípios onde nós passamos, quantos setores missionários que foram formados, quantos coordenadores, quantas pessoas leigas da paróquia se disponibilizaram para evangelizar as famílias. É uma multidão de gente, muita gente mesmo. Na Cláudio, por exemplo, foram formados 140 setores missionários, ou mais. 140 setores. Ou mais ainda do que 140. Então, cada setor que tem um coordenador, 2 auxiliares. Então, as pessoas que durante 30 dias se disponibilizaram para evangelizar as famílias da sua rua, da sua vizinhança. Então, um batalhão de gente disponível para missão. Mozambinho, que pregamos as missões, 180 setores, né? De todas essas missões deste ano, Mozambinho foi aquela que a gente viu mais envolvimento dos leigos. Né? Agora vocês, olha, Mozambinho teve 180 setores missionários, então quase 500 missionários da paróquia, pessoas da paróquia que se disponibilizaram para sair na missão. Então a missão redentorista desperta a vocação dos leigos da paróquia para ir na missão. Isso é a ação do Espírito Santo. Isso me fascina simplesmente. Papa Francisco sempre fala sobre a igreja em saída, incentiva as paróquias para saírem, para evangelizarem. E essas paróquias 2024 onde nós passamos é de parabéns, né? De tantos leigos engajados na evangelização, de atendendo esse chamado de Jesus para sair. Mas isso aconteceu pela ação e fruto do Espírito Santo, e isso é muito bonito, né? Ele age na missão, desperta para a vocação, desperta as pessoas. Por exemplo, em Cláudio falamos, né? Uma coordenadora me disse: eu nunca imaginei que eu poderia fazer evangelização na minha rua. Até quando ouvi sobre a missão, sobre a metodologia de ir visitar as famílias, não dá certo isso. De jeito maneira, não dá certo. Mas depois se disponibilizou, assumiu a responsabilidade pelo setor, pelas famílias, foi, e depois deu testemunho de sua fascinação, como o Espírito Santo despertou ela, como agora é necessário de fazer este trabalho na rua, de evangelizar as famílias da sua própria rua, vizinhança, não? Isso me fascina, isso é muito bonito, essa vocação missionária, né? Dos Padre leigos. Pedro, você falando isso, eu me lembro lá em Cláudio, uma senhora me dizia o seguinte: antes de terminar a terceira fase das missões, ela dizia assim: olha, quando me convidaram para participar das missões, eu tinha muita dificuldade, eu não dou conta, não sou capaz. Aí insistiram, assim, não, mas você não vai estar sozinha, você vai estar com outra. Aí acabou a coordenadora passando por um problema de família, de familiar, de doença, ela teve que assumir. E ela falou: olha, eu tremi, mas depois que eu fui entrando, eu fui sentindo a presença do Espírito Santo. Você falou isso. E ela falou assim: agora nós já definimos, nós não vamos parar. Eu dizia para ela: não, mas a proposta não é parar mesmo. Tem aí a 4ª etapa, é vocês que vão conduzir. Ela falou: graças a Deus. Então, é esse despertar, né, rapaz? Essa ação do Espírito que motiva, que desperta. Isso traz uma alegria medonha pra gente, não é? Claro que sim. E depois, ainda quando a paróquia continua com formação e continua com essa vocação despertada dos leigos de fazer trabalho missionário, então acontece na paróquia uma verdadeira conversão pastoral, assim como os bispos sempre nos pedem para fazer, né?
de sair das próprias pastorais e ir para evangelizar as pessoas que moram perto de nós, que estão vivendo junto conosco no bairro, na rua, na comunidade. Isso a Missão Redentorista favorece. A metodologia da Missão Redentorista favorece isso. Aí está a nossa alegria de ser missionário. Eu quero perguntar ao Padre José Augusto. Padre José Augusto, você que foi evangelizador em Cláudio, como é que você percebeu esse crescimento, esse envolvimento, essa ação do Espírito Santo em Cláudio, nas suas comunidades? Primeiramente, nas comunidades onde eu passei, sobretudo em Cachoeirinha, lá na cidade, né? As pessoas me perguntaram, o que está acontecendo tão forte assim? Padre Pedro focou muito a expressão o Espírito Santo. Foi e é o Espírito Santo de Deus que suscita novas pessoas para trabalharem no reino de Deus. Então as missões redentoristas, ela chama, ela convoca, ela desperta nas pessoas um olhar para a sua comunidade local. Um sair de si, de um comodismo, mas partir em missão. Eu acredito, gente, quando o pároco, o padre, pede os missionários redentoristas para aprender as missões, ele, na verdade, ele está querendo uma paróquia toda missionária, né? E isso, pouco a pouco, vai acontecendo. Ô, Padre Adão, a sua experiência lá em Cláudio, você, o padre José Augusto fala um pouco da comunidade rural, né, Padre José Augusto? Você ficou um pouco da comunidade rural. Você ficou na cidade, aí o desafio acho que é maior ainda, não é? Eu quero continuar ainda o pensamento de Padre Pedro. O que me surpreendeu foi um casal que exatamente antes das missões praticamente eram católicos só no papel. E através das missões eles despertaram. Por quê? Porque receberam visita exatamente dos leigos da paróquia. E o homem falou para mim, padre, para mim foi uma grande surpresa quando alguém bateu na minha porta e falou, eu sou da Igreja Católica, falo das missões. Recebi tantas visitas dos protestantes, de outras religiões, nunca católico. Então, exatamente durante as missões, através das missões, o povo católico se despertou para sair, a igreja em saída. Isso Papa que me Francisco tanto tá pedindo. Pois é, neste sentido, neste espírito de Padre Francisco, as santas missões dos nossos missionários redentoristas. Eu estive na comunidade de Santa Helena, praticamente através das missões, a comunidade começou a se organizar. A comunidade sem a própria capela, sem ponto de referência, só um salão dos vicentinos que cederam exatamente para o tempo das missões. As celebrações acontecerão lá, mas exatamente durante as missões, o povo da comunidade de Santa Helena, muito religioso, muito animado. Então, acredito que a partir das missões a comunidade vai se organizar mais para até construir a própria igreja, o que foi solicitado inclusive para o padre. Levaram uma carta, uma proposta para formar uma comissão e tentar construir a igreja. E esta comunidade, exatamente formada pelos 23 setores, parece, então começou a se organizar animados com esta possibilidade de formar uma comunidade das famílias. E durante as missões a participação foi muito boa. Graças a Deus o povo se despertou, não só as mulheres, mas os homens também. Nas celebrações desde cedo, caminhada penitencial, tinha muita gente sempre, porque o povo sedento de Deus, sedento de Jesus, da palavra de Deus. E também esta comunidade que mostrou este ânimo, tanto nas celebrações como na participação do sacramento, principalmente o sacramento da penitência, que mostra exatamente esta religiosidade que através das missões se despertou ainda mais. Que legal, gente. Isso é bonito demais. O Padre José Augusto, você no seu setor, você trabalhou na Rocinha. Isso, foi a última comunidade onde trabalhamos juntos. Foi tempo de chuva, né, Padre Augusto? Tempo de chuva, tempo de graça. Povo ali, olha, ninguém segurava. Não. Foi uma semana maravilhosa. Eu até brinquei na celebração, Rocinha não, Rossona. A chuva não inibiu a participação do povo naquela comunidade. De madrugada. De madrugada, mas um povo, mais uma vez, um povo bom.
um povo que reza. O Padre Adão falou aí na questão do sacramento, né, da penitência, onde atendi bastante confissões, onde os homens rezam, onde os homens procuraram se confessarem. Que beleza, que criançada bacana, onde o Senhor mesmo trabalhou, rezou e brincou com aquelas crianças, né? Crianças catequizadas. Que povo maravilhoso. Eu gostaria que o Padre Pedro falasse do trabalho com a juventude, que você esteve com os jovens também. E na comunidade, naquela comunidade, você teve Perpétuo Socorro. Eu estava na comunidade Nossa Senhora do Rosário. Do Rosário, do não Rosário. Perpétuo Socorro, do Rosário. Trabalho com jovens, quem fez é você que devia falar, né? Porque você fez trabalho bom com jovens nas escolas e nos encontros. Nós fizemos encontro também na comunidade do Rosário, encontro com jovens. Apareceram os jovens, falamos um pouquinho sobre a vocação do jovem, sobre radicalidade de deixar se conduzir por Jesus, né? Mas a pergunta você deve fazer para si mesmo, né? Como foi o trabalho dos jovens, com jovens lá na comunidade de Cláudio? Porque você repassou todas as escolas, organizou também um grande encontrão da juventude, então você também poderia partilhar um pouquinho, né, sobre esse trabalho seu. É claro, e já quero então mandar um abraço para o diácono Alessandro. O diácono Alessandro, ele me acompanhou em todas as escolas, né? E de fato, Padre Pedro, o trabalho nas escolas lá em Cláudio foi um trabalho foi desafiador, foi muito difícil, porque a gente começava às 7h30 da manhã, tinha a procissão da penitência de madrugada às 5h30, depois tomava um café atropeladinho ali, correndo, já começava nas escolas às 7h30, e às vezes escolas grandes, mas não tem um grande espaço para fazer grandes encontros, então era 2 salas, 3 salas, então foram muitos encontros. E foi o tempo todo. Agora, foi encantadora a recepção, a receptividade da direção das escolas municipais, as escolas estaduais não permitiram, mas as adolescentes, as crianças, os jovens, e eles participaram de uma maneira encantadora. Isso é bonito, porque a gente cansa menos quando vê esse grupo tão envolvido. Fizemos um encontrão com os jovens, inclusive a comunidade, o pároco, acho que não dá certo não, porque a missa aqui dos jovens é no domingo, e vocês vão fazer no sábado os jovens não vêm. E claro que preparamos com os catequistas, com a coordenação dos diversos grupos, aí tem vários grupos, e chegou no sábado, naquele dia, era dia também do Enem. Então vai ter outro complicador. Aí outros disseram assim, olha, na paróquia vizinha vai ter outro encontro no mesmo horário, então não vai ter ninguém. Eu falei, olha, vamos fazer com quem vier. Lotou aquela igreja, aqueles jovens vibraram, participaram de uma maneira extraordinária. Então o trabalho com as crianças, o trabalho com a juventude em Cláudio foi um espetáculo. E eu agradeço todos as catequistas, os coordenadores dos diversos grupos que trabalharam, convocaram para que os jovens de fato viessem, e foi uma experiência muito bonita, foi muito bom. E nas escolas, o assunto que você tocou é de cunho religioso ou de cunho ético? O Padre Pedro, essa é uma boa pergunta, porque nas escolas, as escolas se dizem laicas, são ditas leigas. Então, por exemplo, a gente não pode falar de religião nas escolas. A gente não pode falar, por exemplo, de Nossa Senhora, numa cidade onde que há é grande a devoção. Então, eles perguntavam, o que vocês vão falar? Então, a gente tinha que apresentar o roteiro, o conteúdo daquilo que a gente ia falar na escola, para eles terem certeza que a gente não vai falar de religião, que a gente não vai falar de igreja católica, não vamos falar de Nossa Senhora. E claro, o Padre Pedro, aí nós tínhamos e temos, né, a proposta do trabalho nas escolas, nas missões, é falar da vida, falar dos valores, falar das escolhas. As escolhas, a minha felicidade ou infelicidade depende das escolhas que eu faço. Serei vitorioso ou derrotado a partir das escolhas. E claro que a gente trabalha com dinâmicas, trabalha com textos bíblicos, e colocando a partir das escolhas, nós temos um Deus que nos ama. Mesmo que eu diga não a Deus, Deus continua me amando com o mesmo amor, a partir do amor de Jesus Cristo. Então,
nas escolas a gente fala de valores, independente de religião. Para qualquer religião, o nosso conteúdo é falar da vida como o dom maior. A partir daí, as escolhas e da liberdade. Como eu uso a minha liberdade? E a partir da liberdade que eu vou fazer escolhas certas ou erradas. Então, o trabalho na escola tem esse caráter ecumênico, aberto aos valores. Agora, outro aspecto ainda muito importante na missão em Cláudio, que eu também percebi, nas outras paróquias também, lá em Cláudio é a atuação dos vicentinos. É muito forte, então aqueles que fazem obras de caridade. Não sei se você se lembra, Viveiros, mas nós fomos na paróquia de Santa Rita, em Presidente Prudente, na missão. Também tinha uma atividade muito forte das obras sociais que a paróquia fazia. E a gente percebe nas paróquias onde tem as obras sociais, onde a paróquia pratica a caridade, ajudando os outros, a adesão para a missão é muito maior e muito mais fervorosa. A paróquia fica muito mais aberta para a missão. Parece que as pessoas aderem muito mais, as pessoas que não participam na igreja, não participam na comunidade. Então, como é muito importante também obra social que a igreja faz, né? Ajudando os outros. O povo tem essa ligação de fé, né? Aquela ação social, ela vai revelando a caridade, a solidariedade. E isso, de fato, ajuda. Agora, é muito importante, né, o Padre Pedro, quando o pároco, a liderança, ela tem uma atuação. Isso faz uma diferença medonha. O povo vê a dedicação do pároco, daquela liderança. Isso facilita muito a participação do povo. O pároco sempre é pastor e conduz as suas ovelhas. Quando conduz para as pastagens boas, o povo começa a seguir e ir na frente, né? E a missão é exatamente essa pastagem boa, verdejante, que traz muita alegria. E a nossa vocação, simplesmente, de ser católico, é vocação missionária. Então, se quer ser bom católico, seja missionário, né? De novo, o Papa Francisco que sempre repete isso. Maravilha. Padre José Augusto, olhando ali você, padre jovem, 3 anos de sacerdócio, e certamente muitos jovens ali acompanhando nossa conversa, muitos pais, muitos avós, né, que têm lá seus filhos, seus netos. Vale a pena ser missionário redentorista. O que você diria para aquele jovem que está acompanhando nossa conversa? Primeiramente eu digo para você, jovem, não tenha medo de seguir Jesus Cristo. Vale a pena entrar nessa família redentorista. Vale a pena escutar o chamado atento de Cristo para estar no meio do povo, evangelizando e também sendo evangelizado por cada um de vocês. Padre Adão, o que você gostaria de dizer a todos os coordenadores, auxiliares, onde já aconteceram as missões, para que continue firme? O que você diria para eles? Primeiro, ainda voltando para as missões em Cláudio, eu gostaria de parabenizar tanto o padre Carlos pela dedicação à juventude. Ele mesmo disse, ele não tem medo de gastar tempo para com os jovens. E exatamente ele mostrou isso. Outra coisa, eu quero parabenizar os homens das comunidades. Na comunidade de Corumbá, onde pregamos as missões, então o coral dos homens, que maravilha, melhor coral que eu vi nas missões. Pois é, então parabéns aos homens pela participação, pela coragem, porque o homem precisa ser corajoso para responder a Jesus. Mande um abraço para aquele povo. Então, queridos, muito obrigado pela acolhida, porque o povo de Cláudio é povo acolhedor, povo que sabe tratar os missionários e reza por missionários. Nós rezamos por vocês, que Deus abençoe, que Deus dê muita força de continuar a missão. Você que é ordenador, você não é coordenador do setor, você é missionário de Jesus. E lembre que, apesar das dificuldades, seu nome está escrito no céu, como fala Jesus para aqueles 72 que voltaram da missão. Não seja medroso, mas confie, porque Jesus não escolhe preparados, mas Ele capacita os de boa vontade.
e você, de boa vontade, continue desta forma, desta maneira de ser missionário feliz, alegre, esperançoso e firme na sua fé e missão. Obrigado, Padre Adão. Obrigado pelo seu testemunho. Padre Augusto, manda um abraço para aquele povo que está lá em casa te acompanhando, que acompanha. Olha lá, o Padre Augusto pregou missão aqui. Isso. Quero agradecer a Deus e a Virgem Maria, Mãe Imaculada, padroeira daquela paróquia lá da cidade de Cláudio. Todas as comunidades que me acolheram. A comunidade Córrego da Fábrica, Canoas, Ribeirão do Cervo, que me acolheu também o Padre Werner, e Cachoeirinha, e a última, a Rocinha. Deus lhes pague por tudo. Que Nossa Senhora os abençoe. Padre Pedro, manda aquele abraço para o povo de Cláudio. Então, também quero mandar abraço para a comunidade de Corumbá, para a dona Antônia, que nos acolheu aqui em sua casa, para todos os coordenadores e auxiliares dos setores de lá, e também da comunidade Nossa Senhora do Rosário, onde ficamos durante 11 dias pregando as Santas Missões para as pessoas que se engajaram e participaram nessas Santas Missões. E também queremos fazer um apelo, né? Se um pároco, por exemplo, vai querer as Santas Missões aqui em São Paulo, Minas Gerais ou na Bahia, então, por favor, pode entrar em contato conosco através do portal A12. Lá tem um formulário de pedido das Santas Missões, então sempre todos esses pedidos vão ser atendidos na medida do possível, porque temos muitos também pedidos, né, das Santas Missões. Graças a Deus que a igreja no Brasil se desperta tanto para a missão. Ok. Se você também pode ser pelo portal a12.com/missões ou também pelo nosso contato WhatsApp 16997009566, tá bem? Tome nota aí, entre em contato conosco, você terá todas as informações. Padre Augusto, muito obrigado pela sua presença. Padre Pedro, muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando. Povo de Cláudio, aquele abraço. Que Deus continue abençoando todos aí, que sejam perseverantes. Padre Antônio Carlos, todos os confrades, todos os vigários paroquiais. Que Deus continue todo mundo aí. Grande abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz. Amém.